Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles e nós estamos em mais uma gravação de ministração das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD e esse trimestre estamos estudando sobre o avivamento. Estamos vendo esse trimestre sobre o que é o verdadeiro avivamento. Você que é novo aqui pelo canal, seja bem-vindo. Desde já te convido a se inscrever no canal, ao seu like, fazer o seu comentário, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele direciona esse conteúdo para mais pessoas. Lembrando aos irmãos que nós estamos gravando em um ambiente que não é revestido acusticamente, então você ouvirá vez ou outra alguns sons externos, mas nada que venha atrapalhar aí o entendimento da lição. Pois bem, irmãos, na semana passada nós estudamos sobre avivamento no Novo Testamento. Nós aprendemos ali que no Novo Testamento o avivamento está diretamente ligado às manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, bem como a salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, cura divinas e, principalmente, mudança, transformação de vida, de comportamento, de atitude e também de mentalidade. E na lição desse domingo nós estudaremos a lição número 4, o ministério avivado de Jesus. E o textuário dessa lição diz exatamente assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. A sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4 e o verso 14. Lucas 4, 14. A verdade prática diz assim: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 22, e nós não iremos ler para ganharmos tempo no vídeo, mas o texto fala do momento em que Jesus está na sinagoga e ele lê o profeta Isaías quando lá diz que o Espírito do Senhor Jeová ungiu para cumprir uma missão. E ele se autoproclama como Messias, que Isaías estava se referindo neste versículo sobre a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Pois bem, o que nós vamos ver nessa lição? E essa lição é muito importante porque vai nos mostrar, primeiramente, por que o ministério de Jesus era avivado. Quando se fala em ministério avivado, nós estamos falando de um ministério onde havia a atuação do Espírito Santo. Então, o ministério de Jesus ele era um ministério avivado, que o Espírito Santo atuava na vida e no ministério de Jesus. Mas como assim, se Jesus era Deus? Sim, mas você não pode se esquecer, que nós já aprendemos sobre isso, Jesus também ele tinha a sua natureza humana. E na sua natureza humana, ele precisava que o seu ministério fosse um ministério avivado. E isso vai acontecer com a atuação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Veremos também quais são as evidências que nos mostram que o ministério de Jesus é um ministério avivado. O que aconteceu no ministério dele nos mostra que ele tinha um ministério avivado. Veremos também qual foi o impacto deste ministério avivado na vida das pessoas, porque uma vez que o ministério de Cristo era avivado, as pessoas receberam bênçãos da parte de Deus devido a esse ministério avivado. E veremos também que um ministério e a vida a ser tomada como exemplo, ou seja, o ministério de Jesus, a vida de Jesus, é um ministério e uma vida que pode ser tomada como exemplo para que nós tenhamos uma vida avivada e também um ministério avivado. Iremos fazer algumas aplicações práticas também durante toda a lição sobre o ministério avivado de Jesus. Ao final dessa lição, nós vamos estar cientes que nós precisamos para que nós tenhamos um ministério e uma vida avivada, para que o serviço que nós prestamos na casa de Deus seja um serviço que passe por um verdadeiro avivamento. Então nós veremos
o avivamento no ministério de Jesus a partir do primeiro tópico. Então, no primeiro tópico, vamos abordar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos começar a entender que o Espírito Santo teve uma grande atuação na vida de Jesus. Irmãos, essa lição ela tem muitas doutrinas bíblicas inseridas nela. Nós não vamos abordar com profundidade, primeiro porque o nosso tempo não dá. E segundo, porque corremos o risco, às vezes, de fugir do foco. E qual que é o foco da lição? Mostrar que Jesus tinha um ministério avivado porque o Espírito Santo atuava na vida de Jesus. Mesmo sendo Deus, ele tinha a sua natureza humana. E devido à sua natureza humana, ele precisava da atuação do Espírito Santo. Vamos observar que Jesus, em nenhum momento, ele vai reivindicar a sua natureza divina a sair de alguma situação. Em todas as situações que ele sair, ele vai sair ser vencedor com o auxílio do Espírito Santo. Então vamos ver qual que era a relação de Jesus com a pessoa do Espírito Santo. E essa relação está diretamente ligada à atuação que o Espírito Santo tinha na vida de Jesus. Desde o seu nascimento, no seu batismo, na tentação que ele sofreu e também no seu ministério. Então vamos ver primeiramente a atuação do Espírito Santo no nascimento de Jesus. Bom, nós vamos ver que o Espírito Santo vai exercer na vida de Jesus o papel de um executor divino no mistério da encarnação de Jesus. Por quê? Porque a encarnação de Jesus é um mistério. Então, quando Maria recebe o anúncio de que ela ficaria grávida, eu fico imaginando o nó que deu na cabeça dela, porque como ela ficaria grávida sem ter um contato íntimo com um homem? Então ela ficou meio que com a mente meio preocupada. Como isso pode ser? Como vai acontecer isso, visto que não tem o contato com homens? É quando, conforme a imagem sugere, o anjo fala com ela, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E outra tradução, na tradução Nova Vida, diz, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, a criança que vai nascer de você será chamada Santo e Filho de Deus. Então, nesse momento vemos que o Espírito Santo estava exercendo um papel, atuando na vida de Jesus. E esse mistério da encarnação de Jesus, porque a encarnação de Jesus é um mistério, envolvia desde a concepção de Jesus, que é de forma milagrosa pelo Espírito Santo, até passando pela sua gestação, pela sua formação, pela gestação de Maria, pela formação do feto no ventre de Maria, até o seu nascimento. Então, uma pessoa cética, ela jamais vai conseguir entender e crer num mistério desse. Nós cremos pela fé. Mas para os céticos, uma mulher engravidar, é preciso que ela engravide por meios naturais. Tem que haver um contato. Mesmo que não tenha contato físico, a mulher hoje pode engravidar por uma inseminação artificial, mas é preciso um material genético para isso, para que a mulher possa engravidar. Ela não necessariamente precisa ter um contato físico íntimo com o homem, mas ela vai precisar de um material genético do homem para poder engravidar. Então, de qualquer forma, precisa do homem para isso. Mas, no caso de Jesus, não. Nós vamos ver a atuação do Espírito Santo já na concepção de Maria de forma milagrosa. Então, acontece ali o mistério da encarnação. Então, nessa sua milagrosa encarnação, nós vemos que Jesus se fez homem, mas sem deixar de ser Deus. E aqui é que está o milagre da atuação do Espírito Santo. Porque Jesus, ele se faz homem, mas sem deixar também de ser Deus, porque nós aprendemos que Jesus teve a sua natureza humana e a sua natureza divina. Há uma doutrina
que diz que Jesus não tinha a natureza humana, que Jesus era 100% divino. É uma doutrina que ela cai por si mesmo, porque quando você lê a Bíblia dentro de um contexto, você vai ver a natureza humana de Jesus expressa. Quando Jesus sente fome, quando Jesus sente sede, quando Jesus sente sono, quando Jesus sente cansaço, quando Jesus dorme. Então tudo isso é o quê? Tudo isso são atribuições de seres humanos. Porque Deus não cansa, Deus não tem fome, Deus não tem sede, Deus não dorme. Então, não há possibilidade de defender uma doutrina que diz que Jesus foi 100% divino e não teve natureza humana. Então, esse é o milagre da encarnação de Jesus, porque ele se faz homem, mas sem deixar de ser Deus. Então, sob a virtude do Espírito Santo, vemos que Jesus vai se tornar o Emanuel, quer dizer, o Deus conosco. João 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nós começamos a entender que o ministério de Jesus foi um ministério avivado, por quê? Porque o Espírito Santo, ele começou a atuar na vida de Jesus desde a sua concepção, passando até bem, chegando até o seu nascimento, que foi um mistério milagroso da parte de Deus no papel da execução do Espírito Santo. Depois nós vemos a atuação do Espírito Santo no batismo de Jesus. Então, Jesus agora ele é concebido, ele é formado ao período da gestação e Jesus então nasce sendo homem, mas sem deixar de ser Deus. Aqui está o milagre da encarnação pela atuação do Espírito Santo. O tempo passa, a Bíblia não nos fala sobre a infância de Jesus, a não ser uma citação rápida. Quando Jesus tinha 12 anos e estava lá discutindo, né, com os sábios, lá com os mestres no templo, e a Bíblia não fala mais nada sobre a sua infância. Sendo assim, nós não vamos especular aquilo que a Bíblia não fala. Então, damos um pulo muito grande na vida de Jesus desde o seu concepção e nascimento e chegamos ao seu batismo. Vamos ver que antes de começar a proclamar o seu evangelho, porque era o evangelho de Jesus que ia ser proclamado por ele mesmo, Jesus ele vai submeter-se ao batismo nas águas. E aí a pergunta que fica, por que Jesus precisava se batizar nas águas? Porque no caso de Jesus, nós vamos ver que o batismo de Jesus não era para arrependimento de pecados. Porque Jesus não tinha pecados. Se não me engano, Paulo falou sobre isso. Então, nós observamos que Jesus ele se batizou não para que os seus pecados fossem sepultados. Nós aprendemos pela Bíblia que o batismo nas águas significa o sepultamento de pecados. Paulo diz que fomos sepultados pelo batismo. Logo, o batismo é um testemunho público da sua conversão e do seu arrependimento dos seus pecados. Só que Jesus, ele não tinha pecados. Em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 15, nós vamos ver que, assim, então Jesus foi da sua casa na Galileia ao Rio Jordão para ser batizado por João. João não queria fazer isso. Isso não está certo, dizia João. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, porque João reconheceu em Jesus o Messias, o Mestre. E ele vai dizer, isso não está certo, eu é que tenho que ser batizado por ti. Mas Jesus disse, deixe que seja assim agora, porque eu devo fazer tudo o que Deus quer. Então João o batizou. Então, Jesus ele precisou ser batizado nas águas, primeiro para cumprir a palavra de Deus, para cumprir aquilo que Deus havia proposto para ele. Era ali o seu testemunho público do início do seu ministério. Segundo, Jesus se batiza nas águas também para nos deixar um exemplo de que o batismo ele é importante no processo da salvação. Veja bem, Jesus, que não precisava ser batizado, ele se batiza para nos deixar o exemplo de que o batismo é importante no processo da salvação. Então,
Uma vez esclarecido isso, o porquê Jesus se batizou, mesmo sendo Deus, não tendo pecado, mas ele estava na condição humana, mas não tinha pecado, então no seu caso não foi para arrependimento de pecado, mas foi com o propósito de cumprir a palavra de Deus e de nos deixar o exemplo de que o batismo nas águas ele é importante e essencial dentro do processo da salvação. E aí vamos ver que no momento do batismo de Jesus ali, se inicia o seu ministério público. Então é interessante observarmos que Jesus só vai começar o seu ministério publicamente a partir do batismo nas águas. Então vemos mais algo importante aqui nos ensinando que para exercer um ministério, aqui estamos falando de alguém que vai exercer um ministério dentro de uma hierarquia, é necessário que ele seja batizado nas águas. E aqui Jesus dá esse testemunho público de que o batismo nas águas também é necessário para se iniciar o ministério público. Então, no momento em que Jesus é levado às águas, quando ele sai das águas, está saindo, aí vamos ver a atuação do Espírito Santo. Vamos ver a presença do Espírito Santo ali, bem como a presença do Pai, que é manifestada através de uma pomba, do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba que pousa acima de Jesus, e uma voz que se ouve: "Este é meu Filho amado". Então, ali temos evidência de que a sua vida e o seu ministério seria um ministério avivado pelo Espírito Santo, porque ali estava a presença do Pai, na presença do Pai através da voz, a presença do Espírito Santo através dessa pomba e a presença do Filho, que é o próprio Jesus sendo batizado. E ali então diz a Bíblia que o Espírito Santo ele traz uma atuação presente ali no batismo de Jesus. Mostrando o quê? Mostrando que o Espírito Santo continuava a atuar na vida e no ministério de Jesus. E como o batismo ali marca o início público do ministério de Jesus, estava mostrando então, com a atuação do Espírito Santo, o ministério de Jesus seria um ministério verdadeiramente avivado. E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que nós precisamos ter o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo em nosso ministério, para que o nosso ministério seja um ministério aprovado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Depois vamos ver a atuação do Espírito Santo na tentação de Jesus. Irmãos, eu estou deixando de fazer comentários sobre alguns temas implícitos na lição para evitar polêmica, porque são temas que não acho importante levar para a classe, porque vai causar mais confusão do que vai trazer mais confusão do que benefício. E o meu lema é explicar e não complicar. Se você tiver alguma dúvida em relação à lição ou alguns temas que eu estou abordando aqui, você pode me chamar no privado aí no WhatsApp, que vai estar na descrição desse vídeo, que a gente pode passar uma explicação para você. Pois bem, agora vemos a atuação do Espírito Santo na tentação de Jesus. Vamos ver que, após o seu batismo, o próprio Espírito Santo é que vai levar Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, todos conhecemos, é o texto que fala sobre a tentação. Observe, não foi um espírito maligno que levou Jesus para ser tentado por Satanás. Foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. E aqui cabe uma pergunta muito importante. Por que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás? Por qual razão? Isso tudo antes dele começar o ministério. Ele vai começar o ministério após essa tentação que ele vai sofrer. Mas por que o Espírito Santo? Qual é a necessidade que tinha do Espírito Santo pegar Jesus e levá-lo até o deserto para ser tentado? É uma pergunta que você pode fazer para os seus alunos para provocar o raciocínio deles. Faça essa pergunta e espere as respostas. Então, nós podemos entender que o Espírito Santo pega Jesus e leva até o deserto para ser tentado por Satanás, porque era necessário Jesus passar por essa tentação para colocar à prova a sua condição humana. Lembre-se, Jesus ele tinha sua natureza humana. E a sua natureza humana precisava ser provada. Mas é bom lembrar que
Não vamos ver Jesus em nenhum momento usando da sua natureza divina para vencer a tentação. Ele vai vencer a tentação na sua natureza humana com o auxílio do Espírito Santo. Porque na sua natureza humana ele precisava do auxílio do Espírito Santo para vencer aquela tentação. Então, nós vamos ver que Jesus ele vai ser vencedor em todas as investidas de Satanás na tentação. Ele vai vencer pela palavra, todos sabemos disso. Esse texto sobre a tentação, inúmeras mensagens implícitas nele. Não vamos aqui entrar em detalhes, mas ele vai vencer pela palavra, com o auxílio do Espírito Santo, com o auxílio da palavra. Então, o que nós observamos é se ele, Jesus, na condição humana, não tivesse a presença do Espírito Santo, lembre-se, na sua condição humana. Não estamos falando na condição divina, na sua condição humana, sujeito às mesmas tentações que nós, aos mesmos pensamentos que nós. Então, se na sua condição humana ele não tivesse a presença do Espírito Santo, jamais ele teria vencido a terrível opressão e tentação, e o resultado não teria sido satisfatório. Há uma grande discussão aqui de teólogos que dizem, olha, mas se Jesus, então, na condição humana, será que ele pecaria? Mas se ele pecasse, então era Deus pecando? Olha, esquece isso. O foco é você mostrar que o Espírito Santo vai atuar também na tentação de Jesus. Primeiro, levando Jesus para ser tentado. Era necessário que a sua condição humana fosse tentada. E vamos ver Jesus sendo vencedor em todas essas investidas, pelo uso da palavra e com o auxílio do próprio Espírito Santo, porque ele estava na sua condição humana. E no finalzinho ali, na imagem que você está vendo, aquele momento em que termina a tentação, e Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito. E Satanás, ele é derrotado ali, naquele momento. Então nós aprendemos que, se em nosso ministério nós queremos ter vitória sobre a carne, se em nosso ministério nós queremos ter vitória sobre o mundo, se em nosso ministério é o serviço que você presta para Deus, se em nosso ministério nós queremos ter vitória sobre Satanás, nós precisamos sim do auxílio do Espírito Santo. E é importante observar que muitas vezes o próprio Espírito Santo nos coloca diante de situações de provação, situações de tentação, para provar, testar a nossa condição humana. E é nesse momento que nós precisamos entender que nós dependemos da ajuda do Espírito Santo para vencer a tentação. Bem, agora vamos ver a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Vamos ver que o ministério de Jesus ele teve início e se manteve debaixo da unção do Espírito Santo. Ou seja, quando eu falo debaixo da unção do Espírito Santo, estou dizendo debaixo da atuação do Espírito Santo. E vamos ver que isso era uma condição indispensável para Jesus cumprir sua missão aqui na terra. Lucas 4, 16 e 19, Jesus estava na sinagoga, quando ele lá abre o pergaminho no livro do profeta Isaías, que diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois ele me ungiu. E aí vamos ver que Jesus ele vai mostrar para qual missão o Espírito Santo o ungiu. Então vamos ver que o Espírito Santo vai agir no ministério de Jesus, e nesse momento aqui, em que Jesus ele se autodeclara como Messias prometido ali de Isaías, Lucas 4, 16 ao 19, diz assim, olha, 18, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para, primeiro, levar boas novas de salvação aos pobres. Então, a missão dele estava presente nesse versículo aqui. Ele está dizendo, olha, eu fui ungido para poder cumprir uma missão. Que missão é essa? Levar as boas notícias de salvação aos pobres, pregar o seu evangelho. Me enviou para consolar os que estão de coração quebrantado. Ele vai dizer em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Anunciar liberdade aos cativos. Ele disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E dar vista aos cegos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então nós observamos que nessa declaração profética, Jesus ele vai se
proclamar o Messias profetizado por Isaías. Então, quando ele acaba de ler esses versículos de Isaías, né, esse texto de Isaías, ele vai dizer, ele fecha o livro ali e vai dizer o seguinte, olha, então Jesus fechou o livro, envolveu o bolso assistente e assentou-se. E todo mundo na sinagoga olhava atentamente para ele, esperando ouvir alguma coisa dele. Então ele disse, hoje se cumpriram essas escrituras no meio de vós. Então nesse momento Jesus faz uma declaração profética, ele se autoproclama aquele Messias prometido que Isaías havia falado, que ele havia lido naquele momento ali. Então, essa profecia revelava a atuação do Espírito Santo no ministério do Messias, que seria o ministério avivado. Ele está dizendo, olha, eu sou esse homem, o qual Isaías disse, o Espírito do seu Jeová estaria sobre ele. Hoje se cumpre essa profecia no meio de vós. Então, quando Jesus declara isso, ele está revelando que o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Por isso, seu ministério seria um ministério avivado. Ministério avivado quer dizer um ministério acompanhado de curas, de operação de milagres, de operações sobrenaturais, com salvação de almas, libertação de oprimidos pelo diabo, de pessoas, né, recebendo a salvação. Nós podemos concluir esse tópico que o Espírito Santo ele atuava na vida de Jesus desde o primeiro momento da existência humana dele. E com ele, ou seja, com o Espírito Santo, Jesus se relacionava ao longo da sua vida aqui na Terra. Por isso que o ministério de Jesus era um ministério avivado. Então, o primeiro tópico nós aprendemos que o ministério de Jesus é um ministério avivado porque tinha a presença, a atuação do Espírito Santo. Então, sem a atuação do Espírito Santo, nós não conseguiremos ter uma vida e muito menos um ministério avivado. Glórias a Deus por isso. Pois bem, assim chegamos ao nosso segundo tópico. No segundo tópico, nós vamos abordar sobre um elemento muito importante na vida de Jesus, que era a oração. Então vamos ver a importância da oração no ministério de Jesus. A oração era um elemento que fazia parte da vida de Jesus. E a oração, ela mantinha, né, o avivamento no ministério de Jesus. Então vamos ver que Jesus ele dava um valor muito grande para a oração. Então Jesus ele queria ensinar isso para os seus discípulos. Ele queria mostrar para os seus discípulos o quanto que a oração era importante. E para isso Jesus vai tomar algumas atitudes. O que Jesus vai fazer? Ele vai dar orientações aos seus discípulos, às pessoas que estavam com ele ali no monte, como as pessoas deveriam orar segundo a sua vontade. Ele vai orientar também sobre a discrição na oração, que a oração tem que ser algo discreto. É algo para você fazer para todo mundo ver, porque é o seu Pai que está em secreto que vai lhe recompensar. E para isso, então, Jesus vai ensinar a todos que estão ali o que? A famosa oração do Pai Nosso. Conforme a imagem sugere, Jesus então reúne o povo e diz, olha, portanto, vocês deverão orar assim. E aí Jesus então ensina a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos. Mas quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ali, essa oração não era para as pessoas cumprir uma mera orientação litúrgica, fazer aquilo como uma reza. Reza quer dizer repetição. Não. Mas era uma oração modelo. Era uma oração como padrão, uma oração que seria referência para todas as outras orações. Então, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele não está ensinando uma reza. Não. O que ele está dizendo é que uma pessoa avivada, uma pessoa que tem a atuação do Espírito Santo na vida dela, ela não vai orar de forma litúrgica, de forma ritualista, não. Mas ela vai orar observando os princípios explícitos da oração do Pai Nosso. Ou seja, era uma oração que contém princípios que, a qualquer outra oração, seja de intercessão, seja de gratidão a Deus, seja uma oração de louvor, que essa oração seguisse esses princípios. Então essa oração do Pai Nosso revela uma vida de humildade,
uma vida de submissão quebrantada diante de Deus. Então a oração do Pai Nosso que Jesus ensina é uma oração modelo, repito, uma oração padrão, uma oração referência com princípios. E quando você for orar, é para você seguir esses princípios. Não é para você repeti-la como uma reza. Então Jesus mostra para as pessoas ali, para os seus discípulos, o valor da oração. E a oração vai ser um elemento importante para o ministério avivado de Jesus. Mas Jesus está dizendo agora que quando vocês forem orar, vocês orem, não exijam vãs repetições, porque a oração é uma conversa com Deus. A oração é um bate-papo com Deus. Então, sendo uma oração, uma conversa, um bate-papo com Deus, um diálogo com Deus, você não precisa fazer uma oração ritualística, litúrgica. Não. É você fazer uma oração espontânea, entendendo os princípios que há no Pai Nosso. Porque quando diz, por exemplo, olha, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Jesus está dizendo, quando vocês orarem, vocês precisam entender que vocês têm que perdoar aqueles que te ofendem. Para que vocês sejam perdoados por Deus, para que a oração de vocês seja aceita. Então, para ensinar o valor da oração, Jesus ensina a oração do Pai Nosso para que os seus princípios sejam seguidos em cada oração que fizermos, e não que seja uma liturgia, que seja algo, digamos assim, como uma reza, não. Mas era a pessoa orar ao Pai, seguindo os princípios que eram no Pai Nosso. E aí vamos ver que Jesus, ao ensinar para os seus discípulos e para aqueles que estavam com ele nessa oração, Jesus estava ensinando daquilo que ele vivia. Então Jesus ele tinha uma vida de oração. Então, mesmo sendo Deus, Jesus buscava essa comunhão com o Pai por meio da oração. E a pergunta é, mas por quê que Jesus orava ao Pai se Jesus disse eu e o Pai somos um? Lembre-se, nós cremos na Trindade, certo? E Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, se eu e o Pai somos um, então, para que Jesus orava? Ele estava orando para ele mesmo? Ou estava orando para Deus? E se estava orando para Deus, ele não é Deus? Então, quando você começa a pensar nisso, dá um nó na sua cabeça. Mas é só você entender que Jesus, embora seja Deus, enquanto aqui na Terra, ele não era somente Deus. Você tem que se lembrar que aqui na Terra Jesus tinha a sua natureza divina, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele se encarnou, né? Se encarnou através da concepção, vindo como uma criança, se tornando um homem. Então, só que ele não era somente Deus aqui na Terra, ele era homem também. Então, na qualidade de Deus, Jesus não precisava orar. Mas quando ele é revestido de um corpo humano, quando ele se encarna e assume também uma natureza humana, ele vai estar com um corpo humano, aí sim ele precisava orar. E aí Jesus então vai ter uma vida de oração. E essa vida de oração vai lhe dar autoridade para ensinar, para mostrar para os seus discípulos e para todos os outros a importância e o valor da oração. Essa era a autoridade que Jesus tinha. Então vamos mostrar algumas ocasiões em que Jesus orou. Por exemplo, antes de ensinar, então, além de ensinar, Jesus então ele foi um exemplo de oração. Mesmo sendo Deus, na condição humana, ele busca ao Pai em diversas ocasiões. Ele busca conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Então ele busca conversar com Deus em diversas ocasiões. Por exemplo, ele orou no seu batismo. E lá em Lucas 13:21 diz que quando ele orou, Lucas 13:21, vamos ler lá. 3:21 vai dizer exatamente assim. Olha só, Lucas 13:21. Então, um dia, o próprio Jesus juntou-se ao povo que era batizado por João. E depois que ele foi batizado e estava orando, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, e uma voz do céu disse, você é meu filho muito amado. Olha, o interessante aqui é que os céus vai se abrir e o Espírito Santo vai descer sobre ele quando ele ora. Então, quando ele ora, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba e ouve-se a voz. O que eu aprendo aqui? Que a oração é a chave que abre a bênção do avivamento. A oração é a chave que abre a bênção da atuação do Espírito Santo na nossa vida e no nosso ministério. Vemos então Jesus orando também para escolher os seus discípulos,
Diz a Bíblia que ele orou uma noite inteira. E no dia seguinte, para resumir esse texto de Lucas 6, 12 a 16, e no dia seguinte ele começa a escolher os seus discípulos, mostrando que a oração é um elemento importante dentro de uma vida avivada. Uma vida avivada significa uma vida cheia do Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, na orientação do Espírito Santo. Então, isso nos mostra que quando nós oramos, nós temos direção do Espírito Santo para poder até mesmo escolher pessoas para o ministério. E aqui vamos abrir um ponto para a escolha de obreiros, a escolha de ministros, a escolha de pastores, a escolha de presbíteros, a escolha de obreiros. Ela precisa ser feita através da oração. Mas o que nós vemos é que muitas vezes essa escolha é feita por nepotismo, é feita por causa de dinheiro, é feita por causa de interesses próprios, é feito buscando vantagens. Então, Jesus está ensinando para nós que a oração é um elemento que traz um avivamento. E o avivamento ele vai trazer direção, vai trazer orientação, até mesmo para escolher obreiros para a seara do Senhor. Ele orou também uma oração de gratidão a Deus, quando ele agradece a Deus por Deus esconder aquilo dos sábios entendidos e revelar aos humildes. Ele faz essa oração em Lucas 10, 21, Mateus 11, 25. No Getsêmani, Jesus vai orar 3 vezes, depois você confirma lá em Mateus 26, 36 ou 46, não vamos ler aqui, são 10 versículos, mas você leia e perceba que Jesus ele vai orar 3 vezes. Então nós vemos que Jesus ele tinha uma vida de oração. Isso mostra para nós que ele dava importância e sabia o valor que a oração tinha na vida dele para o ministério dele. Então nós aprendemos aqui que a oração era outro elemento importante e primordial para o ministério avivado de Jesus. Jesus sabia da importância e do valor da oração na vida dele e no ministério dele, para que o ministério dele se mantivesse um ministério avivado pela atuação do Espírito Santo. Então, meu querido professor, você quer ter um ministério de ensino avivado. Quando eu falo no ministério de ensino avivado, não é aquele ensino que vai levar o povo a pular, gritar, sapatear, nada disso. É aquele ensino que vai produzir mudança, transformação de vida, milagres na vida das pessoas. É a oração. O caminho é a oração. A oração é a chave para acontecer na nossa vida, no nosso ministério, um verdadeiro avivamento. Pois bem, e assim chegamos ao nosso terceiro tópico. No terceiro tópico, nós vamos voltar um pouco falando mais sobre a unção do Espírito Santo. Vamos ver a importância da unção do Espírito Santo na vida do obreiro e na vida do crente. Porque lá no segundo tópico, ou melhor, lá no primeiro tópico, nós vemos que Jesus ele vai declarar ser aquele profeta ungido pelo Espírito Santo para cumprir uma missão. Então o próprio Jesus sabia da importância que tinha da unção do Espírito Santo na vida dele. E quando se fala em unção do Espírito Santo, estamos falando de uma vida onde há atuação do Espírito Santo na vida dele. Então, qual que é a importância da unção do Espírito Santo na vida do obreiro? Por que a unção do Espírito Santo ela é importante na vida do obreiro para que o obreiro tenha um ministério avivado? E a imagem que você vê é de alguém recebendo uma luz que vem do céu e a pomba sobre a sua cabeça, que ali é o Espírito Santo atuando na vida desse obreiro. Por que é importante essa unção, nessa atuação? Primeiro, porque a unção do Espírito Santo na vida do obreiro, ou seja, a atuação do Espírito Santo, a unção aqui é a atuação. A atuação do Espírito Santo na vida do obreiro impede que as atividades exercidas pelo obreiro no ministério caiam na rotina. Porque isso pode acontecer. Com o passar dos tempos, se não tiver uma atuação do Espírito Santo, a unção, repito, a unção aqui é a atuação. Então, quando eu falar unção, entenda a atuação do Espírito Santo na vida. Então, se não tiver uma unção do Espírito Santo na vida do obreiro, todo o serviço que ele faz na obra de Deus pode cair na rotina. Então, quando isso acontece, ele começa a fazer as coisas por costume. Ele começa a ver a obra de Deus como
algo costumeiro, um mero olhar humano, ou começa a encarar aquilo como algo profissional apenas. Não encara como missão que Deus deu para ele fazer, ele encara aquilo como um voluntariado, como um trabalho qualquer, ele encara aquilo como sem muita responsabilidade, ele encara aquilo porque não tem ninguém para fazer, porque costumou a fazer, se não fizer ele acha que está faltando alguma coisa. Então, para que isso não aconteça, é preciso que o obreiro ele tenha a unção do Espírito Santo na vida dele. Ele tenha a atuação do Espírito Santo na vida dele. Isso acontece muitas vezes quando o obreiro ele é remunerado pela igreja. O obreiro remunerado tem que tomar muito cuidado, porque ele pode encarar o seu ministério como uma profissão. E quando ele encara isso como uma profissão, ele passa a desqualificar a importância que é o ministério dele. E ele começa a encarar isso como algo comum, como um serviço de uma empresa. Quando, na verdade, apesar de ser remunerado, ele está exercendo ali um chamado, está exercendo uma missão que Deus colocou na mão dele. Então, por isso é importante a unção do Espírito Santo na vida do obreiro. É importante também porque traz resultados de mudança, de transformação, de conversão, de operação de milagres, quando esse obreiro pregar, quando esse obreiro ensinar, quando esse obreiro louvar a Deus, vai ter uma mudança na vida das pessoas, vai ter conversão, vai ter operação de milagres, vai ter manifestação do Espírito Santo. Então, a unção do Espírito Santo na vida do obreiro, a atuação do Espírito Santo na vida do obreiro, traz essas mudanças todas, essas ações sobrenaturais do Espírito Santo na vida da igreja das pessoas. E quando esse obreiro é um líder, quando ele atua como líder, se ele tiver a unção do Espírito Santo, ele vai ter sabedoria, vai ter direção do Espírito Santo, vai ter orientação do Espírito Santo. Para quê? Para conduzir o rebanho de Deus, para saber, conduzir o grupo que ele lidera, ou conduzir a igreja de Deus que ele pastoreia. Então, sem essa unção do Espírito Santo, é perigoso. Então, o que nós podemos concluir aqui? Nós podemos concluir algo importante, que nenhum ministério vinculado à Igreja de Jesus Cristo pode ser bem sucedido se os que nele estão envolvidos não tiverem uma vida na unção do Espírito Santo. Se você é envolvido com ministério na igreja, o ministério fala de serviço. Não estamos falando aqui apenas de diácono, presbítero, evangelista e pastor. Não. Estamos falando daquele que exerce qualquer tipo de serviço na igreja. Ministério é serviço. Então, se você é professor da escola dominical, se você é um instrumentista, passa isso para o seu aluno. Se você é um líder de jovem, se você é um dirigente de conjunto, não importa o serviço que você exerce na igreja. Se não tiver uma vida na unção do Espírito Santo, esse ministério não é bem sucedido. Então, por isso que a unção, a atuação do Espírito Santo, ela é importante na vida do obreiro. Se foi importante na vida de Jesus, imagine na nossa vida. Vamos ver agora, então, a unção do Espírito Santo na vida do crente. Aí você vê um vaso com óleo sendo derramado sobre a cabeça do crente. O óleo é a simbologia do Espírito Santo. Então, por que a unção do Espírito Santo ela é importante na vida pessoal do crente? Já vimos a importância da unção do Espírito Santo na vida do obreiro, como obreiro. Aquilo que ele faz na casa de Deus. Seja ele um diácono, um pastor, um presbítero, seja ele um líder jovem, dirigente, professor de escola dominical, não interessa. Então, agora, você tem que entender que você tem que ter essa unção tanto no ministério, no serviço que você presta a Deus, como também na sua vida pessoal. Por que é importante? Primeiro, é importante porque você será capacitado para cumprir a sua missão como igreja de Cristo. Pedro vai dizer que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus vai dizer, ide por todo mundo e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só vamos conseguir fazer isso se nós tivermos a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Lembrando que essa missão como igreja de Cristo não se trata de uma missão apenas coletiva, mas de uma missão individual. Pregar o Evangelho, transmitir as virtudes
atitudes daquele que nos chamou das trevas para a luz é uma missão minha e não apenas do obreiro, não apenas do pastor, mas é minha individualmente. Então, a unção é importante porque ela vai me capacitar para isso. Segundo, a unção do Espírito Santo é importante na vida do crente porque renova as forças do crente, renova o ânimo, renova a fé. Diante de lutas, de provações, de tentações, a sua fé é renovada. Impede que o crente seja vencido pela frieza espiritual, porque com o tempo, se o crente não toma cuidado, ele fica frio espiritualmente. Então essa unção, essa atuação do Espírito Santo, ela impede que o crente ele seja, né, vencido pela frieza espiritual, pelo comodismo, mantém o crente avivado, mantém o crente fervoroso na presença de Deus. Terceiro, mantém o crente na prática da palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus também não há um verdadeiro avivamento. Sem a prática da palavra de Deus não é um avivamento verdadeiro. Quarto, para fecharmos aqui esse tópico, nenhum crente consegue sobreviver neste mundo dominado pelo pecado se não tiver a unção do Espírito Santo na sua vida. Pega isso e leva para a sua classe. Da mesma forma que não existe ministério bem-sucedido sem a unção do Espírito Santo, da mesma forma também não existe nenhum crente vitorioso neste mundo dominado pelo pecado se ele não tiver a unção, se ele não tiver a atuação do Espírito Santo na vida dele. Então nós aprendemos aqui nessa lição que o ministério de Jesus era avivado, porque tinha a atuação do Espírito Santo sobre a vida dele devido à sua condição humana. E se nós queremos ter um ministério avivado, quando se fala em ministério avivado, eu repito, é um ministério onde havia cura divina, operação de milagres, salvação de almas, libertação de endemoniados. Isso é um ministério avivado. Não é um ministério movimentado. Muitos hoje têm um ministério movimentado, mas não um ministério avivado. E o ministério avivado, ele supera o ministério movimentado. Então, muitos obreiros, muitos pregadores hoje, na verdade, são movimentados, trazem movimento para a igreja, mas não trazem um verdadeiro avivamento. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento pode até trazer movimento, mas o movimento não traz o verdadeiro avivamento. Quem vai trazer é o Espírito Santo. Então, se você quer ser vencedor neste mundo de pecado, se você quer ter um ministério avivado, onde haja cura divina, operação de maravilhas, de milagres, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, mudança e transformação de vidas, quando você pregar, quando você ensinar, quando você cantar, quando você orar, você precisa da unção do Espírito Santo na sua vida. Pois bem, meus queridos, assim chegamos ao final de mais uma lição. E a nossa conclusão é que, assim como Jesus precisava ter uma vida, assim como Jesus, nós precisamos ter uma vida e ministério avivados. E isso só será possível se tiver a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Se não tiver a atuação, que é a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós não teremos nenhum ministério avivado, muito menos uma vida avivada. Poderemos ter um ministério movimentado, poderemos ter uma vida movimentada por emoções, movimentada por achismo, movimentada por movimentos mesmo, mas não uma vida avivada. Então, para que isso aconteça, para que nós tenhamos um ministério avivado, uma vida avivada, nós precisamos tomar cuidado para nós não entristecermos o Espírito Santo com as nossas atitudes e com as nossas negligências. Por quê? Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo com os quais foste selado para o dia da promessa. Então, o que eu aprendo aqui é que nós temos que tomar cuidado para que com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com as nossas negligências, nós não venhamos a entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que torna a nossa vida avivada. É Ele que torna o nosso ministério, o nosso serviço avivado. Se nós o entristecermos com as nossas atitudes, com o nosso comportamento,
com as nossas negligências, o que ele faz? Ele se afasta de nós. E se afastando de nós, nós passamos a viver uma vida seca espiritualmente, uma vida de movimento, uma vida de emocionalismo, mas nunca uma vida de um verdadeiro avivamento. Nunca um ministério realmente avivado. Então, cuidado para que você não entristeça o Espírito Santo. E por fim, vida e ministério avivados significam crente e obreiro solidificados, firmes, que não irão ceder à tentação, assim como Jesus não cedeu, que vão estar sempre orando, porque a oração é um elemento que mantém o ministério e a vida avivada. E acima de tudo, vida e ministério avivado significa que serão instrumentos de bênção nas mãos de Deus. Porque lembre-se que nós aprendemos que o avivamento pode ser coletivo ou individual. E nós não precisamos ficar esperando um avivamento coletivo. Eu, você, faça isso para o seu aluno. Podemos buscar um avivamento individual. E uma vez que nós recebermos o verdadeiro avivamento, nós seremos instrumentos na mão de Deus para que outras pessoas também sejam abençoadas e sejam alcançadas com o verdadeiro avivamento. Que Deus possa abençoar a sua vida, que tenhamos uma excelente EBD nesse domingo. Procure sempre focar ante todos os tópicos que a atuação do Espírito Santo é que torna a nossa vida e nossos ministérios avivados. Bom, o último slide que você vê é o nosso contato. Lembrando que nós não atuamos apenas na ministração de lições bíblicas. Nesse slide você vê toda a nossa atuação e estamos à sua disposição para podermos ministrar dentro dessas áreas de sua igreja, se assim você desejar. Se você também quiser receber gratuitamente esse material que eu uso aqui na ministração em PDF Slides, basta você entrar em contato comigo aí pelo Zap, que está na sua tela, que eu terei o maior prazer em enviar para você. Lembrando também que na descrição desse vídeo, nós teremos aí um link convite para os grupos de WhatsApp que eu criei para enviar esse material semanalmente. Já estamos com 2 grupos, um grupo já está fechado, com 257 pessoas, o outro já está quase completando também, mas se precisar, abriremos outro. Então, na descrição desse vídeo estará o link para você entrar no grupo 1 e grupo 2. Se você não conseguir entrar no grupo 1, com certeza você conseguirá entrar no grupo 2 e assim semanalmente você receberá esse material. Peço a você que for entrar pelo link convite, que você diga seu nome com sobrenome e de onde você é, para que eu possa registrar no grupo e personalizar o atendimento quando você precisar conversar comigo no privado por algum motivo. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos levar os nossos alunos a buscarem uma vida avivada. E aqueles que querem exercer um serviço, a buscarem que tenham um serviço, um ministério avivado. E aqueles que estão no ministério, prestando serviço, que possam ter também um ministério avivado. Deus te abençoe. Lembre-se, eu estou à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida ou de alguma outra coisa que eu não comentei aqui. E se tiver dúvida, me chame no privado que eu terei o maior prazer em responder você. E lembre-se de uma coisa muito importante, que é nossa frase final. Se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus quiser. Fiquem com Deus.